O show já terminou. Opa. E aí pessoal, meu nome é Hector, bem-vindos ao Garbage Collector e hoje eu quero mostrar para vocês uma ferramenta que vai te ajudar a estudar Kubernetes. Obviamente esse vídeo é um vídeo para as pessoas que estão começando. Muita gente acredita que o Kubernetes é uma ferramenta que só roda na nuvem. Se isso fosse verdade, seria muito difícil a gente estudar Kubernetes, principalmente porque eu conheço muitas pessoas que não têm cartão de crédito, por exemplo, por uma série de motivos. Então essas pessoas não conseguem ter acesso à cloud, tá? Outras pessoas acreditam que você precisa de muitos recursos para poder começar a criar um ambiente de Kubernetes e estudar com ele. Também não é verdade. A gente consegue criar um cluster de Kubernetes, por exemplo, com 2 GB de memória ou até menos. Existem algumas ferramentas que permitem que você utilize muito menos memória, tá? Outra coisa também no caso dos desenvolvedores, né? Os desenvolvedores às vezes precisam de um ambiente mais leve para poder testar suas aplicações dentro do Kubernetes e muitas vezes não tem. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre uma ferramenta chamada Minikube, que é uma ferramenta que nos auxilia a criar um cluster de Kubernetes local para que nós façamos nossos testes, tá bom? O Minikube, ele é uma das muitas ferramentas que existem outras, mas eu particularmente prefiro e gosto bastante do Minikube, tá? O Minikube a gente consegue ter volumes dinâmicos. Eu peço um volume, né, um disco, por exemplo, para minha aplicação, o Minikube já me entrega, coisa que um cluster cru de Kubernetes não faria, a não ser que estivesse numa cloud. Então o Minikube nos entrega discos. É muito fácil configurar o ingress dentro do Minikube. E o ingress é o quê? O ingress é um endereço, né, um domínio que eu utilizo para acessar as minhas aplicações HTTP ou HTTPS. O Minikube facilita essa configuração. E uma outra configuração que o Minikube facilita é o Metrics Server, que é um serviço dentro do Kubernetes para que a gente consiga acessar o quanto de CPU e o quanto de memória uma aplicação está consumindo, tá bom? Já que eu apresentei o Minikube como uma ferramenta de testes e desenvolvimento para o Kubernetes, vamos lá para o terminal descobrir como que a gente faz o Minikube rodar na nossa máquina. Uma outra coisa importante, o Minikube ele funciona no Linux, no Windows e nos sistemas operacionais da Apple, que vive mudando de nome e eu não faço questão de decorar. Então vamos lá para o terminal ver como que a gente utiliza o Minikube. O terminal. Bom, vamos então baixar o Minikube e ver como instala o Minikube. Eu já instalei aqui na minha máquina, mas eu vou mostrar para vocês, tá bom? Você vai lá no seu buscador favorito, pato, vai, e você vai procurar por Minikube. Minikube. A primeira site que deve aparecer aí é esse aqui, ó, minikube.sigs.k8s.io. E é o site de bem-vindo aqui, né? A página de bem-vindo. Ele vai falar sobre o que é mais ou menos o que é o Minikube, né? Que ele fala que é um Kubernetes, um cluster de Kubernetes local e que funciona no Linux, no Windows e no macOS, tá bom? Aqui embaixo ele cita algumas coisas interessantes que o Minikube fornece, coisas desse tipo, tá bom? Mas, obviamente, nós vamos vir aqui do ladinho aqui, ó, na nossa esquerda em Get Started. Em Get Started você vai perceber qual é os requisitos mínimos do Minikube. Por exemplo, 2 CPUs ou mais, 2 GB de memória livre e 20 GB de disco. E conexão com a internet, se você está vendo esse vídeo aqui, você tem conexão com a internet, né? E aí, ele diz aonde que o Minikube pode rodar. Por exemplo, utilizando o Docker ou o Podman, que são containers puros, né? São gerenciadores de container, mas eu prefiro não rodar dessa forma, eu prefiro utilizar uma máquina virtual. E depois ele te dá algumas opções, como o VirtualBox, que muita gente já conhece, funciona em vários sistemas operacionais, o KVM, por exemplo, específico do Linux, assim como o QEMU, o HyperKit, que é um hypervisor, né? Um gerenciador de máquinas virtuais para macOS, e o Hyper-V, por exemplo, do Windows, e também o VMware Fusion Workstation, que funciona no Windows, eu não sei onde, acho que no Linux também funciona, tá? Você tem opções aqui para fazer o download do seu binário do Minikube. O Minikube ele é um binário, tá bom? E olha só, pessoal, tem para macOS em ARM64, também funciona, tá bom? Então, se você tem aí aquelas versões mais recentes do Mac, você também vai conseguir utilizar o Minikube, não necessariamente da forma que eu vou utilizar aqui, mas pelo menos você vai conseguir utilizar, tá bom? E para o Windows, cada um com os seus passos aqui. No Linux, pessoal, tudo que você tem que fazer é baixar o binário com esse comando aqui, ó, com esse cur. O cur ele vai baixar o binário na sua máquina local aí, no diretório que você está, e depois você vai utilizar esse sudo install que vai copiar o Minikube
para esse diretório aqui, chamando o binário de Minikube, porque ele tem um nome maior aqui, ó, e já vai deixar as permissões de execução para que as pessoas consigam utilizar o Minikube, tá bom? O Minikube, então, ele conversa, no meu caso aqui, tá bom? No meu caso que eu vou mostrar para vocês, o Minikube ele conversa com o gerenciador de máquinas virtuais, ou Hypervisor, e cria uma máquina virtual para você. E aí ele já prepara todo o seu ambiente para conversar com aquela máquina virtual, tá bom? O Minikube ele serve para isso, para criar um cluster de Kubernetes local. Mas para interagir com o Minikube, a gente precisa de um outro comando, que é o kubectl, ou kubecontrol. Se você procurar aqui, ó, mais para baixo, deixa eu só procurar. Ah, não está aqui não. Mas se você olhar aqui no lado esquerdo da nossa tela, você vai ver aqui, ó, kubectl. Ele estava falando na outra página. O kubectl, você também precisa de um comando só para baixar. Dentro do Minikube existe um kubectl, mas eu já tive alguns problemas com ele. Então eu peço para o pessoal baixar o kubectl padrão, porque é a forma que a gente trabalha por aí, tá bom? Então você vai clicar aqui, ó, em kubectl, que vai te redirecionar para a própria página do Kubernetes. E aí você vai seguir os processos de instalação. No caso do Linux, você só baixa um binário da mesma forma que você baixou o Minikube, tá bom? Então, voltando para o nosso terminal, como que eu inicio o Minikube? Você vai executar Minikube start. Existem alguns comandos que eu vou falar, que é o start para iniciar o Minikube, o stop para parar o Minikube e o delete para destruir, né, para apagar aquela máquina virtual do Minikube, tá bom? As minhas máquinas virtuais, pessoal, só para mostrar para vocês, elas estão aqui, ó. Eu tenho algumas que eu faço teste do Ceph, do KCS, né, daquela prova. Aí eu tenho um macOS aqui em Windows para fazer testes, tá bom? No caso aqui, ó, não tem a máquina do Minikube ainda. E eu vou mostrar que ela vai aparecer. Então, Minikube Start, -- help, a gente vai ter algumas opções que a gente pode utilizar. Deixa eu subir aqui e vou começar de cima, tá bom? Vamos procurar coisas interessantes a se falar aqui. Nós temos CPUs, então por padrão é 2, mas a gente pode escolher um número maior dependendo do teste que a gente quer fazer. Ah, Hector, eu quero rodar alguma coisa muito pesada e minha máquina tem 8 CPUs. Posso colocar 8? Pode colocar 8, tá bom? Você tem mais o que aqui? O tamanho do disco que você pode escolher. Caso você tenha menos espaço, você pode diminuir para 10 GB, por exemplo, para 5 GB, não tem problema. Você pode aumentar, dependendo da coisa que você vai fazer dentro do Kubernetes também. Mais embaixo, você tem o driver, que é importante, tá? O driver é quem vai modificar o Minikube com base no seu sistema operacional. Normalmente, o Minikube reconhece o que você está rodando e tenta usar o hypervisor que você já tem. Mas, por via das dúvidas, você pode utilizar o driver para isso. No meu caso, eu vou utilizar --driver igual a KVM2, tá bom? E aí você aí na casa de vocês, você utiliza o que seja o mais adequado para a sua máquina, tá bom? Mais para baixo, nós temos, vamos ver, coisas de configuração no Hyper-V, Memory. Por padrão, o Minikube hoje está subindo com 6 GB de memória. Se você não tem tudo isso aí, você pode diminuir, por exemplo, para 2, para 4 GB. Menos que 2 GB não vai dar muito certo, tá bom? Mas até 2 GB, acho que a maioria das pessoas aí tem um computador que tenha 2 GB sobrando, ou pelo menos 2 GB próximo ali, algo do tipo. E acho que só, deixa eu ver. Existem várias outras coisas, tá bom? Coisas importantes para desenvolvedores também, mas para o que a gente vai fazer, acho que isso é o suficiente. Tem uma outra configuração aqui de... só um momento... nodes aqui, ó, -n nodes. Se você quiser criar um cluster de Kubernetes que tenha mais de uma máquina, você pode utilizar esse --nodes também para adicionar 2 nós, 3 nós, 4 nós, assim sucessivamente. Aí você pode ter um cluster muito mais próximo do que a gente tem, né, para ficar jogando a aplicação de um lado para o outro para fazer seus estudos. Lembrando que cada máquina vai consumir aquela quantia de memória. Então, se você quiser subir mais máquinas, você vai precisar ter mais memória e também mais CPU também. Beleza? Então vamos lá. Minikube start, --driver igual a KVM2. Eu não precisaria fazer isso aqui, mas eu vou fazer para que vocês se lembrem aí. E olha só, ele vai começar a criar o Minikube. A máquina já vai aparecer aqui, ó, no meu gerenciador, tá? Isso aqui é o libvirt, tá bom? Que por baixo está rodando ali o QEMU mais KVM para criar as máquinas, mas olha só, ela aparece aqui como qualquer outra máquina, tá bom? Eu vou deixar ele provisionando, quando acabar eu volto.
Minikube foi provisionado, tá? Você pode utilizar o Minikube Status para verificar se ele realmente está ali, e ele está, tá bom? Assim como ele também está aqui na nossa máquina. Veja que teve uns spikes aqui, uns picos de utilização de CPU, mas a máquina está funcionando. Legal. Assim que o seu Minikube ele é instalado, o seu ambiente de aqui no nosso terminal, por exemplo, ele já está apontando para esse Minikube. Se você fizer um kubectl get nodes, você vai perceber que ele vai conversar com o Minikube. Olha só, eu tenho uma máquina só. Beleza? Legal. Então o nosso cluster de Kubernetes já está funcionando. Eu vou entrar dentro do Minikube só para mostrar uma coisa para vocês. Quanto de memória ele está consumindo? Minikube SSH. Deixa eu limpar a tela aqui, ó. Free-H. Olha só, ele está usando de fato 624 megas de memória RAM e ele também está utilizando aqui de cache, né, de sistemas de arquivo, arquivos de container, esse tipo de coisa, ele está usando 1.7 gigas. Então vamos analisar aqui o free menos o total aqui vai dar mais ou menos 2 GB. Então o Minikube é bem leve mesmo. Bom, como que a gente começa a testar? Só para mostrar algumas coisas que o Minikube tem, tá? O Minikube trabalha com add-ons. Então, ele já tem alguns add-ons, olha só, Minikube add-ons list. Ele já tem alguns add-ons instalados. Na verdade, um add-ons 2, né? Que é o Default Storage Class, para que a gente consiga pedir os nossos discos, e o Storage Provisioner, que é o cara que vai te entregar o disco, tá bom? Ele vai fazer toda essa lógica para você. Nós vamos instalar mais dois plugins aqui. O Ingress, que está aqui, ó. O Ingress e o Metrics Server, que está aqui, ó. Não é difícil instalar esses caras em um cluster de Kubernetes padrão que você instalou aí na mão, por exemplo, tá? É um pouco mais trabalhoso, mas para quem quer utilizar o Kubernetes da forma mais rápida possível, o Metrics Server e o Ingress eles vão ajudar bastante, porque é muito parecido com o que acontece na cloud. Você já tem essas coisas meio que preparadas, tá? Então, como que eu instalo esses caras? Minikubes add-ons, add-ons enable, vamos ver aqui. Add-ons enable, Minikube add-ons enable, Metrics Server, e ele vai configurar o Metrics Server para mim. E também add-ons enable Ingress. Existem outros plugins, pessoal, como o do Ambassador, plugins do EFK, se você quiser trabalhar com coisas de log dentro do Kubernetes, ele já configura isso para você no Minikube. São plugins. Pelo menos o EFK é um pouco mais complexo do que esses que a gente está instalando aqui, se você fosse instalar num cluster que você instalou na mão, tá? Que você configurou na mão. Mas no nosso caso aqui, se você quiser testar esses plugins, só esse comando, add-ons enable, não quer mais o plugin, add-ons disable, o plugin desaparece para de consumir recurso, tá? O EFK, por exemplo, consumiria bem mais recurso do que os 2 GB que eu comentei. Ele está verificando ali a integridade do Ingress. E eu vou mostrar só alguns comandinhos, como que a gente consegue utilizar o Minikube para fazer os nossos estudos, tá? Eu já falei em outros vídeos, né, e vou falar aqui de novo. Eu utilizo o Minikube com bastante frequência. Quando eu preciso testar alguma coisa no Kubernetes, eu estou criando alguma aplicação que eu vou rodar, normalmente eu rodo ela primeiro no Minikube, porque é muito mais rápido de provisionar um cluster de Minikube, por exemplo, do que um cluster de OpenShift. Obviamente, depois que eu lapido a minha aplicação, a coisa que eu estou desenvolvendo, aí eu testo no OpenShift, porque eu tenho que fazer mais refinamento lá dentro do OpenShift, beleza? Então, eu particularmente utilizo bastante o Minikube. Bom, o Ingress está habilitado. Pessoal, kubectl get pods em todos os namespaces. Olha só. Tenho aqui o namespace do Ingress, com o Ingress rodando, e o kubesystem, que teria todos os containers aqui, menos o Metrics Server, que agora está aí, porque nós adicionamos, tá? Então, tudo muito simples, tudo muito fácil, tem pouquíssima coisa rodando, tá? Legal. Vamos subir a nossa aplicação, então. Eu poderia fazer um kubectl create deploy apache --image httpd _alpine, por exemplo. Eu poderia fazer dessa forma, mas eu já criei um arquivo aqui para mim. Eu tenho alguns arquivos aqui dentro, como por exemplo o pedido do PVC, ou seja, o Persistent Volume Claim, né? O pedido do volume, eu já deixei ele aqui, então eu vou criar. E vocês vão ver que o Minikube vai entregar o volume para a gente. Se você está começando agora e está vendo esse vídeo porque você queria entender como estudar Kubernetes, não se preocupa com isso. Eu só estou mostrando algumas facilidades, tá bom? Que o Minikube tem. Create-fpvc.yml. Ele vai fazer o Persistent Volume Clean, vai criar, e olha só,
kubectl get pv, ele já me entregou um volume, ó, já está bound, já está no meu PVC. kubectl get pvc. Ah lá, ó. Então isso funciona automaticamente. Legal. Eu vou criar agora o meu deploy, que é um Apache. Já vou aproveitar e criar o serviço. E vou aproveitar e vou criar o Ingress também. O Ingress, pessoal, tem um detalhe. O Minikube, ele tem um IP, certo? Eu gosto de testar o Ingress com um serviço chamado noip.io, ou seja, sem ip.io. O que é esse sem ip.io? NIP, qualquer IP, desculpa. NIP.io. Ele faz com que o endereço que você digite resolva de volta para a sua máquina. Isso é muito legal. Veja que tem um app antes e finaliza com nip.io. Então olha que interessante. Isso aqui chega no serviço do nip.io, o nip.io extrai o IP que está no meio do seu hostname e te redireciona. Então eu utilizo o nip para fazer esses testes de Ingress dentro do Kubernetes, às vezes até mesmo dentro do OpenShift. Tá? O Minishift 3 utilizava o nip.io, mas agora eles mudaram. Então, como que eu tenho que fazer para esse Ingress funcionar? Eu preciso pegar o IP do Minikube IP. Pego o IP do Minikube e edito o meu arquivo do Ingress aqui e substituo esse IP aqui por um novo IP do Minikube. Eu posso continuar utilizando pontos, mas eu prefiro pôr um tracinho aqui para separar o IP dos outros nomes. Tá? O nip.io vai entender isso da mesma forma. Então, olha só. kubectl create-f ingress. Legal. Criei então o meu deploy, kubectl get deploy. Criei o meu serviço, o meu PVC e o meu ingress. Legal, né? A última coisa que falta é o seguinte, a gente colocar arquivos dentro daquele PVC. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar aqui o pod, kubectl get pod. Vou pegar esse pod e eu vou copiar o arquivo que eu tenho aqui, o index.html que eu tenho, para dentro desse pod só para vocês verem, tá? Por quê? Inicialmente, não tem nada lá dentro. Ó. Eu vou pegar esse endereço aqui e vocês vão ver que ele vai resolver automaticamente. Ó. Olha lá, não tem nada lá dentro. Poxa, verdade. Então eu vou jogar o meu arquivo lá. Por que não tem nada lá dentro? Porque eu montei, né, um volume lá dentro do pod do Apache. Tá? Se você analisar aqui o deploy do Apache, você vai ver que ele está montando aquele volume que eu criei. Então eu vou copiar o arquivo para cá. Beleza? kubectl get pods, kubectl cp, o nome do pod, o endereço, onde eu quero que fique, o nome do arquivo, e antes do nome do pod, o arquivo que eu quero copiar. Então ficou assim, ó. Pronto, vamos ver se muda lá no pod? Garbage Collector. Muito legal, né? E, obviamente, eu vou deletar aquele pod só para mostrar para vocês que o volume vai continuar persistindo. kubectl delete pod, vou pegar ele aqui, ó. Ele vai deletar, vai criar um novo pod, kubectl get pods, e o serviço aqui, ó, continua aparecendo o Garbage Collector. Beleza? Então, pessoal, outra coisa, o metric server, né? kubectl top pod. No metrics available yet. Isso aconteceu comigo no Minikube, eu acho um pouco estranho, tá? Mas vamos lá, set enforce 0. E ele funciona, tá? Ele está dando alguns erros de C-Linux aqui na minha máquina, eu preciso estudar melhor o que eu vou fazer, tá bom? Mas eu desabilitei o C-Linux e aí o metric server passa a funcionar. Tem algumas mensagens aqui, só para não passar batido, de uso de GPU que está aparecendo no log de auditoria, tá? Mas não tem relação com isso. Talvez tenha, eu ainda não percebi, mas eu desabilitei ali o C-Linux temporariamente só para mostrar para vocês que o metric server já está funcionando. Top pod e top node, beleza? Olha só, ele está usando o Minikube está usando 200 millicore, está usando 20% de CPU que a gente entregou para ele, né? Interessante isso. Se você quiser adicionar um novo node, você pode fazer Minikube node add.
e ele vai configurar uma segunda VM para você. Olha só, ela já está subindo aqui, ó. E aí você pode ficar brincando, né, movendo os pods de um lado para o outro. A única coisa que não vai acompanhar são os volumes, legal? Você também pode já criar o cluster com mais nós. Seria o Minikube start, traço nodes igual a 2, por exemplo, ou menos n igual a 2, e ele criaria com 2 nós para você. Deixa o nó aparecer aqui, ó. Quando ele terminar, aí eu volto. Pronto, apareceu o segundo nó. Ele está aqui como máquina virtual, ó. Está aqui como máquina virtual. E se eu fizer um kubectl get nodes, ele vai aparecer ali. Então você pode ir aumentando o cluster sem muito esforço. Isso que é muito legal do Minikube, beleza? Minikube SSH, eu entro dentro do Minikube, conforme eu já falei para vocês, eu posso fazer alguns testes aqui dentro, tá? Minikube stop para o cluster de Minikube, ó. Ele vai desligar as máquinas aqui. E depois que as máquinas desligar, a gente vai destruir as máquinas e acabar com esse vídeo. Vamos lá. Já parou um. Ó, desligou. Pronto. E aí eu vou fazer um Minikube delete. Ele vai deletar essas máquinas. Isso vai acontecer relativamente bem rápido. Olha lá. Deletou. Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo tenha sido útil. Espero que você considere utilizar o Minikube aí nos seus estudos ou até mesmo nos seus testes. Às vezes a pessoa já conhece bastante de Kubernetes ou mesmo de OpenShift, mas não conhece o Minikube. Tá aí a dica. Espero que tenha sido útil para vocês e vejo vocês no nosso próximo querido vídeo nesse mesmo canal do YouTube, aqui no Garbage Collector.